Bom dia, ouvintes. Boa tarde, Wallace Queiroz, Pintacilgo falando. Como é que tá o som aí? Gente, não vai ficar ao vivo, tá? Caramba, que umidade aqui. O ar-condicionado, não vai ter jeito, só um pouquinho, gente. Ficou muito úmido de repente. Legal, Wallace, obrigado aí. Então, vamos ver se aparece alguém aqui. Mandei convite. Mandei convite aí pro pessoal. Vamos ver se alguém responde. Mas senão a gente sustenta aqui sozinho, porque vocês sabem, né, que depois que o assunto, digamos assim, deu uma exaurida, as pautas têm que andar, né? Então eu não posso ficar aguardando, né? Senão eu não consigo trabalhar em várias pausas ao mesmo tempo, não consigo encerrar uma e começar outra. Então, livepix.gg/Pintacilgo, depois eu vou tirar do ar, eu vou pedir pro colega nosso aí botar o QR Code, fazer uma ediçãozinha aí, porque senão esse negócio vai cair, né, por causa da música, né? Quem fez essa música? Aquele casalzinho de sempre, né, pra nossa loura, idoneidade a toda prova, rainha dos baixinhos. Então, analisando aqui, tudo pode ser, se quiser será. É um conceito alquímico, não cristão, tá? Esse conceito é aquilo que popularizou no Ocidente, já vem desde Helena Blavatsky, né? Mas repopularizou, digamos assim, com a obra da Rhonda Byrne, O Segredo, tá? Eu não concordo nem discordo, mas a metodologia de fazer isso, eles não ensinam ao certo. Isso existe, tem limitações, né? Esses caras adoram dizer, filósofos orientais, a gente tem que se livrar de filosofia oriental. Eles adoram dizer que não tem limite. Eu acredito que tenha limite e eles deveriam ensinar isso direito e não ensinam. Talvez algum deles ensine, não sei. O sonho sempre vem para quem sonhar. É o sonho lúcido, tá, gente? É o sonho lá no Inférios, lá na realidade fantástica, no mundo surreal. É o Dream Awake, Awaked Dreams. Já falamos disso aqui várias e várias vezes. Essas pessoas conhecem a realidade paralela. Então o sonho sempre vem, o sonho que você está sonhando, ele vem para quem sonha com ele, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Vários filmes aí, desde o Mágico de Oz, trazem de volta essa temática, né? Não depende, diametralmente oposto ao cristianismo, né? Não depende da ajuda divina, da intervenção de anjos, dos nossos anjos, né? Do Espírito Santo, de santos, de Jesus Cristo, de Deus, não. Só basta acreditar. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Ser feliz também é um conceito profundamente anticristão, né? Telêmico, na verdade, né? Talvez até anterior ao telemismo, né? O cristão não vê a vida dessa maneira, de buscar a felicidade a todo custo, né? A gente sabe onde isso desembocou. O movimento hippie, agora estamos num novo movimento hippie, que é o movimento woke. O progressismo, ele nunca para. É a serpente que troca de pele, só em mente isto. Parar, não para. Shark Boy, boa tarde. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Quem que é esse cara lá de cima? Bom, informações aí tiradas da internet dizem que a dupla que escreveu isso aí era um casal. E agora, de 20 anos pra cá, obtive informações não confirmadas, ele tá casado, cheio de filha, gospel. E que se converteu, sei lá, década de 2000, mais ou menos. 2000 por aí, uma coisa assim. E faço votos de que seja uma conversão verdadeira, mas se as informações que estão na internet, sites aí grandes,
forem verídicas, a gente sabe que evangélico aceita tudo, né? Ex-traveco, ex-puta, ex-LGTV. Bom, vocês sabem onde isso sempre termina. E, de forma desrespeitosa, ele se refere a Deus como o cara lá de cima. Mas que Deus é esse? É Thor? É Odin? É Zeus? É Apolo? É vago, não é? Acho que é extremamente satânico e anticristão se referir a Deus dessa maneira chula, desrespeitosa. Então, obviamente que não é Deus. É uma outra potestade que eles adoram. Me dar toda a coragem que puder. Também isso aí tá em várias obras. Cinema pop, anime, né? Aquela coisa do pega ali um pouco do Sansão, da Bíblia, que não me falte forças para lutar. Vamos com você. Quem vai com você? Quem vai com a criança? Vamos, nós, os caídos. Essas potestades aí que cada vez mais nos anos 2020, essa década de 2020, eles vêm revelando filmes e obras aí de que eles observam e influem no desenvolvimento da humanidade desde o princípio, e a humanidade sempre soube da presença deles. Então, se você agrada essas entidades, elas vão com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Quem são os invencíveis? Seriam os obstinados, que as agências de inteligência se referem a esse grupo como os obstinados. Talvez, né? Todos somos um. Lei do Uno, né? Também símbolo aí do fascismo, né? Muitas varas juntas não se vergam fáceis. É o Uno, né? Também falamos disso aqui. Várias músicas, né? You are the one, we are the one, e coisas desse tipo. Tá me faltando agora, mas no passado analisei também alguma obra que dizia essa questão de unicidade, né? Tá me faltando a mente, mas analisei aqui com vocês no passado rapaz, como é que era o negócio desse... Mas enfim, pode ter vários significados no ocultismo, né? Todos seria as múltiplas personalidades em um corpo só, talvez, e juntos não existe mal nenhum. O que seria isso aí? A música lembra que é uma música para criança até. Por que junto não existe mal nenhum, né? Sempre pode existir o mal, né? Então, não há mal na união dos filhos dos homens com os caídos. Toda a história do mundo se resume a isso. O livro de Enoque, né? Os Néfilins tiveram filhos com as filhas dos homens porque elas acharam bonito, embora fosse proibido. Que é a história do Superman, que é a história da humanidade, né? Não adianta falar, mas é isso que acontece, né? O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Emoção é o carrossel. O velho carrossel que... Vocês observem que essa música da década de 90, início da década de 90, mudou toda a realidade do Brasil. Todas essas músicas mudaram a realidade brasileira. Enterraram o conservadorismo para dar abertura para essa nova era. Esses caras deviam fazer um meia-culpa, né, já que ele se converteu, e não faz. Então, girls just wanna have fun. Então, o que é uma vida cheia de emoção? Ela quer passar por riqueza, pobreza. Ela quer ser artista de esportes radicais, ela quer ser policial. O que essa Barbie quer ser? Não, né? É o carrossel. Emoção é o carrossel. Pra mulher, a emoção é o carrossel.
Porque ninguém quer passar emoção na morte de um parente. Você fica emocionado, não fica? Ou do nascimento de um parente, de um filho, você fica emocionado. Tá falando disso aqui? Não. Então é o carrossel. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Buscar sorte é o destino, né? É o sortilégio, é o destino. Na língua francesa, a palavra muda, né? Mas é o sorte no sentido de... É meio cigano isso, né? Então, aí vai repetindo. Bom, o que é a lua de cristal? A lua de cristal é o sagrado feminino. A lua de cristal é o sagrado feminino, né? E deixa eu ver aqui como é que tá, acompanhar de vez em quando como é que tá o som. Tá bom, beleza, gente. Legal. 10 assistindo por enquanto, sempre aumenta depois. Quem puder dar um like aí ajuda muito, fazer comentários, digita qualquer coisa aí no teclado, já ajuda bastante. Então estamos aí com livepix.gg/Pintacilgo. Não vai ficar ao vivo, que depois eu vou pedir pro colega aqui editar, tá, gente? E por causa da música, senão cai o vídeo. E então, a lua de cristal faz parte da tradição pagã de vários povos, né? Acreditava-se que a lua é feita de cristal, ela representa o sagrado feminino. Sempre foi assim na tradição Wicca, que é o renascimento da mulher como uma deusa, uma estrela, a deusa mãe Ishtar, né? Por isso que eles falam, né? Você vê que o ocultismo, a estrela é um símbolo de anjos caídos, né? Começou a mostrar muita estrela, no caso seria aqui estrela de 8 pontas, né? Mas qualquer tipo de estrela, elas têm significados diferentes. É importante que quem quiser se aprofundar conheça as diferenças dos tipos de estrela. São vários tipos dentro dessa simbologia dessa gente. Quer ver? Onde é que tá aqui o... Faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Ela sabe fazer o que ela tem que fazer, né? E também pode ser uma parábola, né? Uma metáfora de que ela já é uma artista, embora até hoje a gente sabe o que ela sabe fazer bem, né? Ela não é boa em nada, né? Canta mal, sabe dançar, mas nada demais, é bonitinha, operou o nariz e cabelo clareado e faz de mim estrela. Ela quer ser uma estrela, ela quer ser um diamond, né? Uma estrela que tem a ver com o clipe também, que é bem ridículo. Aí teve o filme também, bem ridiculão também. O filme retoma a história da Cinderela, né? Vamos já falar sobre isso, né? Então, a lua de cristal é um símbolo adorado por várias tribos euroasiáticas e simboliza a ressurreição. Estes povos, porque aquelas fases da lua, né? Já falamos disso aqui no passado, né? A deusa, ela é colocada em certas tradições como 3 mulheres, né? A criança, a mulher e a velha. E isso é por isso que essa gente cultua as fases da lua, então ela sempre vai voltar a ser uma lua de cristal. Tem a minguante, a crescente, não sei o que, aquela coisa de Wicca aí, né, que vocês conhecem muito bem. Esses povos acreditavam que um astro feito de cristais místicos flutuava sobre o cosmos espiritual do mundo, refletindo todas as energias positivas que a ele eram expostas, incluindo as almas dos mortos. Nos trechos da música como Somos Invencíveis, pode crer, e O Cara Lá de Cima Vai Me Dar, evidencia que a cantora se considera algum tipo de individualidade ressurrecta, alguma coisa assim. Peguei algumas coisas da internet, né? Claro, a gente não tem muito assunto, muita coisa para achar na internet, tá? Eu não tenho nenhum material escrito sobre isso, e nem PDF, não encontrei pelo menos.
tô com esse déficit aí, mas isso tá na minha cabeça há muito tempo, então eu achei que eu deveria falar sobre esses dois letristas que, com 1.200 músicas, é uma obra sobre-humana e que dirigiu a infância das crianças brasileiras, tá? Eu acho que quando você começa a fazer música para criança, a gente tem que ter uma atenção redobrada, prestar bastante atenção nisso aí, tá? Vinícius Alves, salve. Banido de novo 3, boa tarde. Obrigado, gente, por tudo aí. Quem puder fazer uma doação. Antigo povo sumério da região da Mesopotâmia acreditava que a lua era feita de cristal e o deus Lua, no caso a deusa Lua, era a responsável pela fertilidade. O chefe tribal da época teve um sonho em que a deusa Lua ordenava o sacrifício de 8.000 virgens no ano próximo, com o intento de a civilização continuar próspera. Tais virgens seriam de pronto escolhidas e durante um ano deveriam utilizar itens prateados como anéis e brincos para que a deusa Lua pudesse prepará-las espiritualmente. Paralelo com aquele trecho, né, que eu já sei brilhar. Itens dessa cor não eram usadas por questões supersticiosas, como visto em sonhos, essas mulheres virariam estrelas no céu. Faz de mim estrela. Também é uma interpretação possível dentro do curso. Não tem... São círculos dentro de círculos, né? Não tem interpretação fechada para música, né? Eu tô falando aqui a minha visão. Acredito que todos os envolvidos são inocentes, não sabem o que estão fazendo aqui. Principalmente você sabe quem, né? Não tem intelecto, talvez, para entender como ela entrou no buraco do coelho. Não tô aqui fazendo juízo de valor, tá? Então, tá, o católico interpreta o que não é cristão como satanismo, tá? Mas... bom, cada um pensa o que quiser, vocês sabem muito bem o que eu penso. O clipe, ela tem... A roupagem do clipe é bem clara, tá? Paganismo nórdico, flores no cabelo, são trajes das adoradoras de Ishtar, de adoradoras da lua, prostitutas ritualísticas. Vocês vão ver muito isso naquele filme do Conan, né? A menina, que as meninas que vão ser sacrificadas ficam naquela dança. A dança espiralada, certos tipos de dança, é uma maneira de... Sempre foi, né? Nos sabates das bruxas, né? E outras tradições, é uma maneira de se comunicar com esse mundo surreal, né? Então você fica lá dançando, igual uma abelha rainha lá, rodando, para ativar a pineal, que é o que faz a conexão com o inférios e o céu. É assim que é ensinado. E existem várias maneiras de você despertar a pineal. A dança ali, no caso, é uma delas, né? É interessante que esse tipo de... falei já tinha quem são os obstinados, né? É um povinho aí que não larga o osso, né? Digamos assim. Vem interferindo na humanidade, uma determinada etnia que é uma determinada etnia que bem conhecida das agências aí porque assim, gente, tem aquela coisa que agora acabou aqui o assunto da live, tá? Vamos abrir aqui para algumas perguntas. Só um minuto aqui, gente. Depois eu vou colocar isso aqui vai ter que ser editado, né? Não tem jeito, isso aqui vai ter que ser editado. Então esse grupo aí, vamos lá, Spinus Cuculatus. Gostaria de ouvir o seu conhecimento sobre Bitcoin. Estou tentado a comprar. Cara, sei lá, compra, mas saiu uma notícia aí de que a Receita já está conseguindo monitorar quem comprou por inteligência artificial e vão tentar fazer a galera declarar. Não sei até que ponto eles vão conseguir, mas eu acho que saiu uma gaiola que... Pra você tirar dinheiro do paraíso eu acho bom, tá?
Botar um pouquinho também acho bom. Você pode ter um upside absurdo. Eu acho que quem botar tudo, a hora que, se eles conseguirem fazer o Great Reset, quem tiver no Bitcoin já vai estar automaticamente engaiolado. Essa é a minha visão. Christian da Mata 7. Cara, eu queria fazer uma live sobre solistas. Solistas. Mas eu não queria ficar no meu canal, talvez, porque pode ser que baixe o nível. Tinha que juntar uns solistas aí e fazer isso no canal de alguém, né? Eu já falei aqui. Vamos lá. Cruzadas, cara. Eu sempre quis fazer, é muito material. Sempre quis fazer sobre a Ordem de Cristo, tá mais ou menos. É muito material pra resumir, gente. É muita coisa. Determinismo genético, mais uma vez se provando irrefutável. Os caras dizem pra gente, né, galera, que... Poxa, Mariana, boa tarde. Isso aí. Gente, eles tentam fazer a gente acreditar que o Beta um dia uma mulher vai se apaixonar por ele e vai casar. Não, isso não vai acontecer nunca. Você vai... Betão mesmo, Sub-5, vai ser um prêmio de consolação sempre. A mulher que não arrumou nada vai pegar ele pra não ficar sozinha, né? É isso. A não ser que ele seja um cara destacado por outro motivo, é isso que acontecerá, né? Povos pré-diluvianos eu já falei, tá? Não sei se eu vou voltar nesse assunto. Talvez eu volte, mas eu falei disso no projeto antigo. O colega aí tá editando os vídeos antigos. Eu vou fazer up dos vídeos do projeto antigo no canal novo, tá? Keynesianismo no Japão. Souza 1841. Mas nunca vai mudar, meu caro. O NPC brasileiro. O que seria NPC mesmo, galera? NPC em maiúsculo, ele botou brasileiro, é isso aí mesmo. Devemos focar naquilo que está ao nosso alcance, que é o ouvinte. Pessoas de fora vivem numa matrix, uma outra realidade. Pode contar comigo caso precise de ajuda com alguma coisa no canal. Cara, gente, eu tenho tanto a agradecer a vocês não têm noção. Tanto a agradecer, tanto a Deus e a vocês e os ouvintes aí. A próxima live, não sei a ordem, tem muitas lives engatilhadas aí e... trabalho sozinho, né? Algumas eu tentar engatilhar com vocês aí. Vamos falar desse assunto de Matrix. Tem muito. Os assuntos sempre são conexos, não adianta. Boa noite, eles sabem que todos. O japonês tem vergonha do comportamento deles, eles escondem mesmo, eles sabem que eles são. Sabe, né, cara? No mundo, cara, no fundo, cara. Você acha que um funkeiro favelado ele não sabe que ele é um lixo? Ele sabe que ele é um lixo. Só que ele finge que não sabe e paga de bonzão pra não ter que melhorar. Nossa senhora, o japonês é muito beta mesmo. Então, essa sou eu, 553. Absorvam essa Red Pill. Colheres são agentes naturais de corrupção, subversão, destruição moral, familiar, social, política, econômica ou jurídica. Coloquem colheres para exercer algum tipo de liderança na sociedade ou deem liberdade às colheres, que tudo aquilo que foi construído pelo homem será corrompido, subvertido ou destruído. Obrigado pela colocação. Ainda, essa sou eu, 5553. As colheres ficam pistola com a exposição da natureza profana delas. As queridas choram e rangem os dentes. O profano feminino, né? O que é dito nos círculos é que ou a mulher é mãe ou a mulher é puta. E quando eu falo puta, é a prostituta mesmo. Prostituta, seja comum, a ritualística. Ela vai se dedicar às artes das trevas. E a prostituição, a putaria são artes das trevas, tá? Os caídos, eles ensinaram as mulheres a se maquiar, ensinaram para os homens a serem ferreiros, eletrônica. Eles desejam isso. Então tudo que é fomentado pelos caídos é ruim, tá? A gente não consegue se livrar 100%, mas
Só pra modelo mesmo, casamento, filme, talvez, não sei. Não existia isso da mulher sair de dia, de cílio postiço, ir pra academia de cílio postiço. Na minha opinião, uma mulher que sai com cílio postiço na rua de dia é puta. Opinião minha, tá? Então, esse negócio de música, atriz, é isso aí, vocês sabem, né? São os sortilégios dos caídos, tá? Isso corrompe. Porque a obra divina é casa logo, tenha filho e cuide da sua família para sua família cuidar de você. Subverteu, já viu, tá? Então, nas próximas lives a gente vai falar sobre essa coisa de ter um parasita dentro da alma do ser humano ali, do corpo, e se você alimentar, ele vai ficar forte e vai tomar conta de você, totalmente, até onde não tem mais volta. Midsommar, o filme Midsommar, Rafael Santiago 5687, já assisti. Exatamente, as roupas do filme Midsommar, que é um filme de paganismo ali não lembro agora, Dinamarca, um país daqueles ali. Os caras vão pra lá e vale a pena assistir, tá? Bem tosco o filme, mas vale muito a pena assistir. Não é Mind, não é Midsommar, Midsommar. Idêntica às roupas do clipe, que tá aqui no clipe tema da live. Nada é por acaso. Ela é loira, ela representa aqueles povos ali hiperbóreos, esse tipo de coisa. Então, vocês vejam como vocês estão evoluindo rápido, né? O cara assistiu o filme, lembrou de mim, mandou pra mim, conexão com a live aqui. O nome disso é egrégora. Eu estou acordando quem quer ser acordado. Eu morro de vontade de comer carne de carneiro, Alexandre Ziviani. Hoje pode vir, tá esperando o quê? Não é um sonho difícil de realizar, não. Japão muito decadente. Engraçado. Tinha um tópico aqui que alguém me mandou. Tem hora que aparece mais coisa. Sair ou não do Brasil? Há refúgios na nossa pátria? Sim. Quanto mais interior, melhor. Eu não sairia do Brasil. Não sairia. Tive com um amigo francês aqui em casa. Ele falou a mesma coisa. Olha, fora daqui tá bem pior, tá? Então, obrigado, Lucas Costa. NPC é a pessoa normal que não pensa. Eu vou assistir um filme que vai ser tema de live. Já sei que tá dentro do filme, né? Mas ele vai ser tema de uma live aí bem próxima e vocês vão entender o que eles acham das pessoas que não pensam. Mas ensinou sim o Lucas Costa a harmonização facial. Várias Jotinha, várias vezes exógenas. Cara, não, Lucas Costa, e fazer uma grana no exterior e voltar, sim, mas a porrada eu acho que vem esse ano ou no próximo. Então talvez não tenha mais tempo. Então, você não vai fazer grana tão fácil assim. Se é um projeto 2 meses, mas se estourar a PAN, uma nova, um outro negócio, se você estiver fora, quem é que vai te dar apoio? Aqui a gente sabe que aconteça o que acontecer no interior, bicho, pouco você é afetado. Cara, projeção astral. Então, cara, é porque eu não moro em São Paulo. Se eu morasse em São Paulo, capital, tem institutos sérios aí trabalhando com isso. Eu fiz um treinamento preliminar, teria que avançar mais, tenho vontade de dominar esse assunto. Depende muito do que você quer ver, né? Aprofundei naqueles estudos de psicodelia, década de 60, voltaremos nesse assunto aqui em breve, porque assim, é sempre o que gerou a década de 60 e os frutos da década de 60. Sempre que eu estudo um assunto é assim, como chegou a isso e o que virou isso. Essa é a história da humanidade, né?
É assim que se estuda a ciência, os períodos literários e por aí vai. Então vai ter, esse ano eu tô esperando tempestade solar, interrupção da internet, fim do dinheiro físico, a doença X aí já estão falando na cara dura, estão falando abertamente, né? Que vai ter mais doenças. Estão falando isso abertamente. Não assisti, cara, essa live do Neuralink aí. Mas eu acho um assunto cansativo, tá? Vocês têm que entender que eu desenvolvi, já falei pra vocês aqui, quem assistiu lá no Fora da Caverna, o meu raciocínio, ele é em caixas, tá? Se você assistir alguns filmes sobre Cyborg, Neuralink, esse tipo de coisa, eu não quero antecipar o assunto da live que vem, mas controle externo, né? Você vai botar uma antena dentro de você. Quando eu falo antena, é chip, antena, receptor, dê o nome que você quiser. Mas é um drive que vai enviar e receber informações. Não tem hipótese disso acabar bem. Nenhuma hipótese disso acabar bem. Custo de vida, isso aí. Óbvio, Gabriel Barros, óbvio. É o assunto da próxima live, né? O projeto é o contradilúvio, né? Isso vai acontecer. Pô, obrigado aí, vamos ver quem doou. Obrigado mesmo, gente. Mariana, novamente aí, obrigado. Pô, a principal doadora do canal, uma mulher, um canal focado mais no público masculinista. E a nossa amiga Mariana Prata aí fazendo doações aí, fortalecendo o canal. Inacreditável. Inacreditável, a galera tá acredita mouse, hein? Bom, cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver. Tinha alguns comentários aqui que eu não tava. Acho que eu achei. Gente, a Nobreza Negra, Jotinha e 386, ela explica todo o presente da raça humana, tá? A história atual da raça humana. Tudo tem a ver com isso. Tudo. São pessoas que alcançaram desenvolvimento financeiro, um acúmulo de riqueza e poder formidável e agora chutam a escada e não querem concorrência. Então eles fazem tudo para os manterem fracos e eles cada vez mais fortes. E eles querem dar origem a uma Golden Dawn. Eles dizem isso abertamente em seminários, logotipos das companhias deles, que são quase todas, em campanhas de políticos e... tá. Achei aqui o que eu queria. Rafael Vilas Boas, 979. Cosmovisão. Qual o seu entendimento do mundo hoje? Existe uma disputa entre esquerda e direita? Capitalismo versus... Bom, capitalismo e comunismo não são opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Isso aí é uma... Quem inventou o termo capitalista foram os comunistas judeus, né? Então, capitalismo é um modelo de produção. Comunismo é um sistema de governo. Sistema de governo capitalista. Isso que também seria uma distopia, né? Quem eu acho que é o maior especialista nisso, talvez seja o professor L'Oréal Rocha, e fala muito bem sobre isso, tá? Nova ordem mundial, já estamos nela, né? Vamos tentar ver se isso cai. Vai cair. Eu acho que vai cair. Eu tô zero preocupação, porque é o apocalipse, né? Tinha que acontecer para eles caírem. Eles têm que se mostrar. Grupos de países, religiões, sei lá. Claro que é espiritual. Vejam, a gente ficou muito tempo, entre aspas, na verdade, se vocês analisarem a história do Brasil, esquerda, direita, conservador, progressista, liberal e monarquista, porque você tem que ter um equilíbrio. Essas sociedades
Elas. Exatamente, o Lucas Costa. Não, essa Jotinha, essa nobreza negra, elas são as 13 famílias. Mariana Prata. Pintacilgo, muitos canais falam sobre a aviação, porém ninguém fala sobre as teorias da conspiração vendo acidentes. Porque esse tema não posso falar. É proibido falar desse tema também. Não dá pra falar. Gente, tem. O canal tá crescendo. Não, eu queria que crescesse mais rápido, mas a galera não dá like. A galera não comenta, a galera doa pouco, mas doa. A galera não comenta, a galera doa pouco, mas doa. Então, assim, cara, eu fico feliz e ao mesmo tempo frustrado que eu vejo gente aí doando quantias aí consideráveis e outras não doam nada, mas o canal tá crescendo, né? Uma hora eu acho que vai dar um... Eu sou acostumado com isso, já tive negócio, já tive outros tipos de coisa e de repente dá um bumba, né? Alguém vai e faz um... Mas o conteúdo tá em Shadowban eternamente, não será monetizado. Se eu perder público, perder dinheiro, até agora nunca não oferi nada, né? Porque o investimento é muito superior ao oferido até o momento. Mas o meu público, Lucas Costa, ele... a galera, alguém vai ter que se dispor a fazer cortes aí, cara. Eu não tenho condição de fazer isso. Não tenho conhecimento. Se você quiser fazer, pode fazer, cara. Eu sei disso, cara. Corte é uma puta de uma ferramenta, mas você vê também o que essa menina foi meter a cara, o que ela sofreu, cara. Nem tá mais na internet, né? O conteúdo dela é muito bom, né? Legal, Lucas, se quiser fazer. Eu acho que uma hora vai entrar uma graninha maior. É um fato normal, né? Acontece sempre dessa maneira. Então, achei aqui também uns comentários bons aqui. Então, fala da esfera de vida de vocês. A gente vinha de um projeto vermelho e fomos para um projeto azul. O projeto azul ficou muito forte, o projeto vermelho voltou com tudo, abafando o projeto azul. Mesma coisa nos Estados Unidos, cores diferentes. Entra Trump, sai Biden, entra Obama, sai não sei quem, entra não sei o quê. Os grandes avatares aí que poderiam, pelo menos nós cremos nisso, ter feito alguma coisa a mais, eles foram subtraídos do plano consciencial. Martin Luther King, John Kennedy, alguns papas tentaram também com Ronald Reagan, que é um tipo de conservadorismo que eu gosto. Como é que eu posso explicar para vocês? A guerra às drogas, ela tem sempre uma abordagem errada e sempre está fadada a falhar. Se o cara se diz libertário, ele vai ter que conviver com as drogas. Então, isso vai, de uma maneira ou de outra, vai criar um neo-xamanismo. Já existe, na verdade, há muitos anos, né? 100 anos aí, pelo menos, um neo-xamanismo. Gente, só me avisa se o ventilador tá muito... se tá dando pra ouvir, que eu desliguei o ar, porque tava já secando minha garganta. Agora tá meio quente aqui, mas tô com ventilação ligada. Se não existissem drogas, não teria existido a música, praticamente. Não teria existido a década de 60, Summer of Love, não teria existido o rock, não teria existido o jazz, não teria existido... Porque depois eu vou entrar no assunto de artistas psicodélicos, né? Como eles estão hoje, o que virou a psicodelia. Eu estive falando com uma afim, eu descobri um iceberg, tá? E
por isso que eu tava com uma live marcada lá com ele. Falei, cara, Marfinha, você me perdoa, eu descobri que eu não sabia nada sobre o assunto. É muita coisa mesmo, assim. Essa década mudou a humanidade. A década de 60 mudou a humanidade. Então vocês estão começando a entender. Vocês estão começando a entender os pressupostos que nos levaram até a década de 60 e o que essa porcaria desembocou no Brasil e no mundo. Agora, eu fico me perguntando, se eu tomar uma daquelas substâncias que eu falei aqui pra vocês e numa igreja e me puser a rezar, meditar, o que será que eu vou ver? Eu vou ter contato com o quê? É completamente diferente desse pessoal usar essas plantas e substâncias de poder com finalidade recreativa, com zero auxílio, zero responsabilidade, e vão ter contato com essas criaturas que os escravizam, os cooptam e sopram para eles melodias e letras e hinos, eles mesmos. Essa música de hoje aqui, se você fizer uma varredura na internet, referem-se a ela como um hino. Peraí, hino é coisa de pátria, coisa de igreja. Virou hino? Música idiota agora virou hino? Qual o objetivo das pessoas de chamar isso de hino? O Mariana, o Paul McCartney, é difícil a gente falar disso, mas eu conheço a teoria. Eu não duvido de nada, Mariana. O fato de não duvidar não quer dizer que eu acredite. A ausência de evidência não é evidência de ausência. As pessoas não conseguem entender uma frase simplíssima como essa. Lucas, ayahuasca, exatamente. Você deve ter tomado com orientação aí no Pará, né? Agora, pô, obrigado aí da Silva Rio. É que é bem mais potente esse microfone do meu iPhone novo do que do antigo, né? Legal. Então, vocês vejam, mesma coisa que aconteceu no Brasil, já o Gabriel Barros, eu fazia minha corrida lá no Pará e depois tacacá. Normal, adoro tacacá, adoro a comida paraense, adoro Pará, adoro a Amazônia. A gente não se cura dessa saudade, isso que é foda. Parece que eu nunca voltei da Amazônia. Uma parte de mim tá lá ainda e dói até pensar na Amazônia, de tanto que eu gosto da Amazônia. É um negócio. Então, vocês vejam agora, a imprensa tá dando como certa a volta do loirão, né? O que isso vai mudar pra gente, pessoal? Percebam que eles têm que equilibrar os inimigos, né? Preto, branco, direita, esquerda, homem, mulher, dividindo para gerar o que? A guerra infinita, a guerra civil, que eles já estão botando essa projeção aí nos filmes, né? Eu tentei lembrar outro dia aquele filme, a primeira versão só tem cara famoso, a segunda versão é com Thor, alguém põe nos comentários aquele que a Coreia do Norte invade os Estados Unidos. Cara, não, eu acho que o Trump, ele vai... Cara, sei lá, não adianta a gente... Eu acho que eles podem nem saber, mas assim, percebam essa balança esotérica que eles manipulam. Quantos de nós brigamos aí por causa de Nine e Minto? Quantos de nós brigamos? Então vai ter uma hora que eles vão jogar uns contra os outros e vão reinar sobre os escombros dessa guerra sem disparar um tiro. Quer dizer, um ou outro eles vão, né, pra ajudar. Eles querem a nossa destruição. Isso é bíblico, gente. Então, assim, te falei pra vocês que tem um cabrito que já tá, um bode velho aí que tá gagá, que me falou que as 3 pirâmides brasileiras, no fundo é um comando só. Quando uma cresce, a outra vai e mexe pra ela cair.
aí a outra fica muito forte, as outras se mexem, que na verdade é a mesma, para que ela cair. Não pode, tem que haver um equilíbrio para ninguém preponderar e sair do controle. Você imagina se essas três pirâmides se unificassem sob um comando nacional, digamos assim, que nunca teve, a ameaça que isso seria para o mundo. Se a mulher se conscientizasse de se dedicar ao marido, e o marido se conscientizasse de se dedicar à mulher, vivessem uma vida, 5, 6 filhos, comprar uma terra, é óbvio que hoje ele estaria numa situação melhor do que a maioria de nós brasileiros. Famílias numerosas sempre foram sinônimo de riqueza na antiguidade. Como é que a mulher que vai ter um filho com 39 anos e depois congela óvulo, ela vai achar que ela vai se casar com o Estado, e o resultado é o que a gente está vendo? O Lucas Costas, o problema desses... Tem muita gente, então falarei disso na próxima live, ou talvez não na próxima, na próxima. Obrigado aí da Silva Rio. É que eu acho que realmente ele tá muito melhor do que o celular antigo, que já devia estar ficando endurecida aquela coisa do microfone, né? Pô, galera, Crista Mouse, hein? Crista Mouse aí, uma doação só de responsa aí da Mariana, mas ninguém. Mas então, a imprensa, os políticos já estão com medo, estão dando como certa a volta do Trump. E já começa um burburinho, na minha opinião, psicodélico da volta do Minto aqui no Brasil, que para mim seria horrível, mas eu não duvido de nada. Agora, ou entra de voadora, se não entrar de voadora, a gente no primeiro mês, a gente já sabe que é combinado. Simples assim. Ou entra de voadora, ou vai acontecer a mesma coisa de novo. É claro que a visão exotérica que eles têm é diferente da minha. Eles têm conselheiros que se baseiam em numerologia, geometria, datas, essa coisa toda, são supersticiosos. Agora, Bukele, Milley, Trump, um possível bonobo indicado dele. Não dá pra falar disso, galera. Cara, então, ou ele no primeiro mês já mexe o tabuleiro logo, porque a gente tá caminhando, na minha opinião, pros 10 reinos, e depois, qual que é o projeto deles? Do Albert Pike, já falei disso no passado. Não é uma profecia. Tem canais aí, não vou citar, profecia, ele não sei o que. Não é profecia, gente, é um plano. Pode ser profético, o que não é uma profecia. É profético no sentido de que essa gente se comunica, né? Esses seres que eu falo deles aqui, desperto para vocês a existência deles e peço que fiquem afastados desses seres. Deve haver uma maneira, talvez, de se comunicar, mas eles escondem isso da gente com a nossa metade, a metade boa, os 2/3 de anjos celestiais. Eu estou convencido que existe um tipo de oração que nos é escondido. Eu pretendo fazer, já comecei, na verdade, estudo sobre oração, mas eu sou sozinho e eu senti resultado com orações de um grimório que eu tenho de orações antigas da igreja, de todos os tempos, né? E senti bastante resultado. Mas eu tenho certeza que existe uma maneira mais efetiva de se fazer isso. Tenho certeza absoluta. Falta gente para ajudar. Na minha opinião, a gente tinha que construir uma abóbada e irmos juntos rezar de mão dada, em voz alta, com cantos. Isso funciona, porque vibração, ação, orar, vibração, mais ação. E é isso que eles estão fazendo lá para as entidades deles. A adoração é ultra. Isso é óbvio, eles sabem fazer e vêm fazendo desde o início dos tempos.
E o príncipe desse mundo deu para eles esse... Nós temos livre-arbítrio e eles têm os métodos sujos deles de... Não, Jotinha, não poderia não. Não poderia. Eles têm os métodos sujos deles de combate, mas eles têm que avisar o que eles vão fazer por meio de contrato kármico. Então, eu acho que eu debelei aqui essas principais dúvidas de esquerda, direita, capitalismo, socialismo. Isso é uma... Direita e esquerda são duas faces da mesma moeda. A águia bicéfala romana, né, não só romana, de vários impérios aí ao longo da humanidade, né, tá em vários brasões de famílias dinásticas de países até hoje, né, a águia bicéfala, né, e tem um significado esotérico profundo, né, olhando para o ocidente e para o oriente ao mesmo tempo, para Deus e para o demônio ao mesmo tempo, jogar dos dois lados, é o projeto Janus, né, tem todos esses significados aí. User LQ8BG6FO6G. Mano, o negócio é bem simples. Não adianta você querer mudar o mundo se você não arruma nem o seu quarto. Os temas abordados pelo Pintacilgo são muito bons, coisas que você não encontra por aí. O cara já fugindo do básico, que é futebol, Globo, essas porcarias, aí sua vida já muda um pouco para melhor. Começa a investir em si mesmo, vira um cara estilo canivete suíço, vai aprendendo um monte de coisa que vem somar na sua vida, tipo mexer com instalação elétrica, hidráulica, mecânica automotiva, qualquer coisa. Se você não sabe trocar um pneu de carro hoje, daqui a uma semana você aprendeu a fazer isso mesmo, você teve uma evolução. Procure coisas que agreguem valor. Daqui a uns 5 ou 10 anos as coisas vão estar muito melhores do que hoje. Porque essa história de querer saber o que vai acontecer, de onde vai vir a pancada, é ladaia. É sempre a mesma baboseira. Tenta melhorar a tua vida, as coisas vão vir até você. Exatamente, cara. É o que eu tento passar para vocês aqui. É autoajuda no sentido de vocês se autoajudarem. Eu falei que eu tenho uma parente aí, coitada, que tá seguindo um determinado vidente aí, que eu também eu não consegui assistir nenhum vídeo dele, é famosinho, não vou dizer o nome, não me perguntem. Ela disse que o mundo vai acabar, data tal, e por isso ela não precisa estudar, não precisa de dentista, não precisa trabalhar, arrumar dinheiro, nada disso. Cuidado com todas essas filosofias que dizem basta você se entregar e você vai ser muito feliz. Acreditar na estrela, acreditar na sorte, se você desejar, se você quiser, tudo que você quiser, o que tiver que ser, será. Então, isso gerou o quê? Essa epidemia de gordas de cabelo azul, pessoas que se identificam com pantera, com golfinho, com sereia, com unicórnio, a epidemia LGTV, tatuagem, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Gente, eu já falei pra vocês, o centro de São Paulo, o centro do Rio estão irreconhecíveis. A mulher carioca era lindíssima na década de 60, 50. Tá um bicho. A década de 80 bateu forte aqui. A péssima estética da década de 80, aquele progressismo, né, o hippie da década de 80 foi marcante na história do Brasil. E hoje você tem aí uma epidemia de LGTV, gente gorda, gente feia, as pessoas estão com cada vez menos saúde, e isso é parte de um plano. Alimentos industrializados e tudo altamente, obrigado aí Shark Boy, tudo altamente controlado aí por basicamente três fundos de investimento que são donos de praticamente todas as marcas de tudo que existe, tem o dedo deles. Foi falado mais ou menos disso de forma subliminar no Batman 1 com Michael Keaton de 1991, eu acho, 1992, Batman do Michael Keaton. Já usou o mullet, tá querendo disfarçar. Então, vejo assim, assisti um vídeo hoje do biglobalismo. Cara, eu faço fé que as pessoas estudem e tal, mas não vai ser o suficiente, tá? Galera, tem que vir pesado, leve.
Não, cara, vocês viram essa última live do Minto? Ele despediu dizendo, vou sair daqui, eu vou lá pro PL Mulher. Pelo amor de Deus, PL Mulher. PL é mais divisão. Enquanto o homem se vê afastado da mulher, a mulher se vê afastada do homem, os dois estão mais fracos. É tão simples assim. Quem inventou isso foi o Fundação Ford. PL Mulher, cara, é um negócio... Quer dizer, ele não aprendeu nada. Ele continua seguindo a agenda de divisão da família para ocupação do território brasileiro por um grande predador internacional. Eu não acho que a gente termine essa década aqui com o nosso território íntegro. Os Estados Unidos, se acontecer lá, vai acontecer aqui. E os abutres já estão rondando, tratando abertamente sobre quem vai ficar com esses espólios de guerra, quem vai ficar com o quê. E os meios para se atingir isso já estão implantados tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Uma imprensa caprina, bancos jujubáticos e o resto. O próprio brasileiro idiota faz sozinho. O brasileiro é o progressista, o citadino, ele faz a merda toda sozinho. Ele realmente não precisa de ajuda para ser idiota, para entregar. Basta você se entregar, né? Entrega teu território, tuas minas de ouro, tua tabela periódica, tua biodiversidade, tua madeira, teus rios. Entrega a tua olhota, entrega teu filho para ritual. Entrega a porra toda, que você vai ser feliz pra caralho, né? Deixa a vida te levar. Cause we can't stop and we won't stop. Porque não tem, já ouviram essa música? The Invincibles, dos Invencíveis. Nós somos invencíveis, pode crer. A turminha do amor, mais amor, por favor. All I need is love. Amigos, isso são feitiços, mantras musicais de profundo significado mágico que são repetidos bilhões e bilhões de vezes, talvez ao dia. Tá gravado, você escuta, você cantarola, você tá fazendo isso acontecer. Agora, vocês conhecem o arcano, as intenções ocultas destes compositores. Quando nós éramos crianças, não sabíamos. O nosso colégio cristão mentiu pra gente, a igreja mentiu pra gente. Ninguém te avisou que a infiltração já estava no país e nas nossas casas. Agora, já sabemos. Continua no feitiço quem quiser. E esse tipo de música fortaleceu o feminismo, essas artistas psicodélicas, fortaleceu o feminismo, até que chegou um ponto que elas estão entre elas ali, e os homens entre eles, que é a subversão do plano divino. Cara, eu acho esse Minto, Lucas Costa, ele é tão ridiculão que... Cara, quando você acha que alguém já chegou no fundo do poço tem um alçapão. Ele é muito ridículo. Ele, sinceramente, eu não consigo confiar em mais nada que vem desse cara. Eu, sinceramente, não sei não, sabe? Pelo menos... Então, esse comentário aqui do user, né? É isso aí, galera. O que a gente pode fazer? Eu sempre digo pra vocês, eu sou uma esponja de conhecimento. Adoro conversar com o roceiro. O cara vai me explicar da terra dele, do que ele faz, a criação dele, a lavoura dele, os mitos, as superstições daquele ecossistema. E vocês veem, eu tô sempre com um hobby novo, aprendi a afiar facas, ferramenta. Esse mês aí estão chegando as facas importadas também, vai ter vídeo sobre isso. Reclamar, ficar chorando, se vitimizando, bancar o urbanoide, não vai te ajudar em nada.
O Gabriel Barros, ele sempre foi PT, né? É, exatamente, Mariana Prata. É difícil até dizer quem não é, quem não está nesse negócio, né? O pessoal chega muito e-mail pra mim pra analisar a música e... Gente, vou continuar fazendo isso, mas assim, é infinito. Simplesmente é infinito. As músicas com esse tipo de propósito, porque... Gente, eu tenho tanta pena do ateu. Esse amigo meu que eu falei, não é... Cara inteligentíssimo, ele é ateu, mas assim, ele entende que há uma cabal, mas ele não sabe explicar como é que eles enriquecem tanto, como é que eles têm tanto poder. Existe comunicação com essas entidades. O que eu acho que devemos fazer? A gente se manter no caminho estreito. A Bíblia nos dá o mapa do campo minado. Vocês vejam, eu sou o fundador do movimento dos Sem Ferrari. A gente ainda não tem a Ferrari, vamos ter no futuro. Não fizemos a primeira passeata física ainda na Avenida Paulista, vamos fazer a primeira passeata física. Pretendo silcar a camiseta, fazer faixa pra gente parar aquela Avenida Paulista lá e exigir nossos direitos. Ferrari para todos nós. Por quê? Porque os nossos opositores não estão fazendo isso? Ou não estão? Vocês já viram alguma coisa que um esquerdista pede e não consegue? Agora é a nova lei aí, né? A mulher não pode ter perda de padrão de vida. Quer dizer, se o cara tem uma Ferrari, casa com a mulher e separa depois, ele tem que dar uma pra ela. E ele vai ter que manter a Ferrari pra ela. Percebam? É o fim. Por isso, a natalidade não para de baixar. E acredito que 90% dos canais falam disso. Tipo assim, olha como eles são burros, vai cair a arrecadação. Claro que eles entendem. Eles querem que isso aconteça. Quem chama esquerdista de burro? Burro é quem chama esquerdista de burro. Como é que o cara tá mandando na gente pro terceiro mandado e ele é burro? Ele de burro não tem nada. Ele é extremamente inteligente. Essas pessoas chegaram a doar 50%, 60%, 70% do salário pro partido durante décadas. Não falta dinheiro para as obras das trevas. Eles vão fazer treinamento na Ucrânia, na Rússia, em Cuba. Vocês viram aí, eu não sei se eu vou ter saco de transformar. Eu queria transformar isso em live, mas eu não sei se eu vou ter saco. O Black Lives Matter, as senhoritas lá muito distintas, elas afirmam numa entrevista: We are trained Marxists. Trained Marxists. Não é marxista convicto. Elas são treinadas, sala de aula, com carteira, técnicas, oratória, voz, imposição, narrativa. Enquanto o direitista é burro demais para se organizar e fazer qualquer coisa. Por isso morrerá com um tiro na nuca. Exatamente, eles são... É consciente, é inconsciente. Eles atuam em todas as frentes do Gabriel Barros. Todas as frentes eles atuam. E agora, cuidado com música que repete refrões. Hilari, hilari, hilarie. Oh, oh, oh. Vocês já entenderam? Repetiu 3 vezes. Muito cuidado. São feitiços, são mantras. E tanto que gruda na cabeça, né? Isso gruda quando você vê você tá cantarolando isso. E aí você tá se auto-enfeitiçando, sugestionando e atraindo essas consciências que não querem o nosso bem para estarem acampando ao nosso lado. Gabriel Barros, as pessoas que chamam tudo de teoria da conspiração são idênticas aos ateus. Veem a realidade, mas negam o que enxergam. Exatamente. Outro dia um chimpa qualquer falou se você acreditava em magia, mas como é que você acredita em magia? Você é católico ou não é? Ué, quando Jesus Cristo nasceu, como é que chegaram até ele? Pela estrela guia. E quem foram os 3 primeiros a visitar? Os 3 reis magos. Ué, como assim? E o que eles trouxeram? 3 presentes mágicos com propriedades alquímicas
Eles anteviram o futuro do Messias e ele ia precisar desses 3 presentes caros na época. Ele estava numa manjedoura fugindo e se sabia que ele ia continuar fugindo a vida inteira. Então esses artefatos foram para possibilitar que a Sagrada Família continuasse fugindo. Ouro, incenso e mirra, que são substâncias de elevado valor alquímico até os dias de hoje. O ouro é o ouro. A mirra expulsa maus espíritos, ela é vermífuga, é antisséptica, tem um cheiro delicioso. O incenso era o perfume da época, espanta maus espíritos, seres de baixa densidade, ajuda a fortalecer a egrégora de uma oração, espanta mosquito, é uma coisa essencial. Na minha opinião, eu acendo incenso quase todo dia. Agora, a modernidade, ela te tira coisas que estavam bem estabelecidas, que são baratas e funcionais. Esse é o mal do progressismo, um dos males do progressismo. Tudo que é do passado é ruim, sem exceção. E tudo que é novo é bom, obrigatoriamente. Tudo. E você tem que aceitar. Tudo que eles trazem de novo, coisa de não sei o quê. Por quê? Porque o progressismo está comprometido com os nossos opositores, pelos nossos opositores espirituais. E você está progredindo em relação a quê? Você está progredindo para a tripla hélice. É o segredo 345. A trindade satânica. O transhumanismo. Grande dilúvio. O novo dilúvio. Ao contra-dilúvio. É a Golden Dawn. Eles querem destruir a obra divina, mas nos 44 segundos de tempo, porque o tempo divino a gente não consegue entender. Vocês imaginem uma lavoura, um pomar infinito. Você sabe que tem lagarta ali comendo folha, tem praga, tem vírus, tem fungo, tem ferrugem, tem passarinho destruindo, tem... Você não vai ficar, umas morrem, outras vivem, outras nascem. Um belo dia você pega um trator lá com uma cauda violentíssima, inseticida, bordaleza, o diabo 4, e você pulveriza na plantação e mata tudo e a plantação volta com força total. Eu vejo, essa é uma metáfora bem chula para explicar os desígnios divinos, né? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, sou apenas um servo submisso do Altíssimo. Mas eu aceito o meu destino. Se ele me colocou essa missão na minha frente, eu vou fazê-la até morrer. Se eu acordar 1 ou 2, eu me dou por satisfeito. Queria acordar mais, mas eu sei que não é possível, porque já tá na Bíblia, né, gente? As pessoas querem continuar nessa situação. E todos têm seu livre-arbítrio, né, de seguir a serpente. Cara, projeciologia, na minha opinião, não tem nada a ver com nada. Eu acho que se a gente consegue fazer, é porque é pra usar. O problema é a frequencial, como tudo. Eu sempre volto nesse assunto frequencial. Se você estiver sintonizado com uma baixa frequência, quando você se projetar, é pra lá que você vai, entendeu? E o mosquito da dengue, né, já foi erradicado do Brasil no passado. Essa ciência, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Bom, gente, tá bom, né? Vamos encerrando aqui a live. Obrigado aí pelos e-mails, pelas contribuições aí. Não sei se o Cristiano da Mata falou de brincadeira, mas eu tinha muita vontade de fazer uma live aí sobre as mulheres sulistas, né? Talvez assim, o problema é que às vezes chega um ouvinte novo, talvez uma mulher aí entra no canal, já vai logo pra... Já vi isso acontecer com outros canais, né? Eu indiquei na época o antigo GadoCast lá, a mulher... legal, entrou, primeira live que a mulher bota, mulher de igreja, pronto, a mulher não deu nem vontade de continuar no canal. Então, seria um espanta-mulher do canal, seria um... Mas a gente tem que
a galera gosta, né? Não adianta. E a gente tem que também se distrair, a gente tem que espairecer, né? Ninguém aguenta um canal. Pô, cara, por exemplo, o canal do professor Lore Rocha, por que é pequeno? É um tom muito sério, né? Tem hora que o assunto é sério, mas a gente tem que fazer uma piadinha, descontrair. E falar também de coisas que nós aqui, os ouvintes aqui da Egrégora, aqui, os membros aí, assuntos que nós gostamos, não ficar preso nesse negócio, porque a galera tá levando pra um lado errado. Jotinha, Gateway, tem a live. Tudo é Gateway, tá? Tudo é Gateway. Mas, já falei, expliquei disso. Então, gente, vai ter que voltar nos vídeos. Eu vou tentar fazer upload desses arquivos aqui. O Print aí já começou ele já começou a fazer as edições e tal. Salve Maria 1. Aí siga o canal do Prece, convide ele. Eu não sei quem é, cara. Não sei quem é, cara. Você faz a ponte aí, cara. Essa modernidade, né? Cada um de nós imerso na nossa própria arrogância, esperando por um pouco de atenção. Mandei uns e-mails aí pra canais que não são grandes, tá? Um pouquinho maior que o meu aí, canais aí que reclamam que não crescem. Pô, vamos chamar nossos públicos, né? Uma meia dúzia aí que tá no meu, não tá no seu, tá no seu, não tá no meu, a gente faz uma live junto e pede, aumenta, né? É o jeito mais rápido de ganhar ouvintes e espalhar a mensagem. E Lucas. E então, mas a galera não responde. A gente é masculinista, mas ama mulher, isso aí. Então eu queria fazer esse assunto pra quem gosta, né? Cara, eu não sei como falar com o Hernani, cara. Procurei, não sei como, mandou e-mail, respondi, não respondeu de novo. Não sei se é porque ele achou que eu já tô falando em 2 canais, né? No Fora da Caverna e no Grande Despertar lá com o Mafinha. Realmente, teria que, pra mim é mais fácil se fossem comentar um assunto pontual, um negócio assim, porque aquelas lives, essa de hoje foi um negócio mais rapidinho aí, conectado com... Você já tem conhecimento para entender o que tá nessa live de hoje, na música. Mas aquelas lives de um assunto só, 1h30, 2 horas, gente, é um trabalho de semanas para preparar. Vocês lembrem que o projeto antigo tinha live cada 2, 3 meses, né? Não dá, gente. Eu tenho muito receio de ficar perfunctório em um determinado assunto, né? E não trazer nada de novo, né? Pra chover no molhado, eu prefiro não fazer. Essa música de hoje, eu dei uma boa procurada na internet e, como sempre, grosso é baboseira. As pessoas não caem a ficha. Por quê? Porque é idolatria. O cara chamou uma musiquinha dessa de hino. Não é um site somente, são vários. Coloca o título dela de rainha. Entendeu? É um negócio... O cara lá de cima... Tem canais aí que voltaram algumas músicas de trás pra frente. Tem coisas bastante problemáticas ali. Isso não é teoria da conspiração. Várias músicas já foram tocadas de trás pra frente, tá aí na internet. Você vai ouvir coisas ali que deixam pouca margem para dúvida. E vocês vão ver que essas pessoas não saem do mainstream. Tem um patrimônio fenomenal. Aí quando apertam, eles dizem que foi Deus que deu, né? E essa questão é muito complicada, essa questão dessa música de hoje, a pessoa que é privilegiada ou que teve um impulso angélico, digamos assim, chamei hoje, cara, mas não falei nada com ele, eu mandei, quando eu ia abrir a live, mandei Fora da Caverna, mandei pra ele, se alguém quiser entrar, entra, né, mandei o link. E então, veja, aí ela apertaram, né? Aí ela, não tem impacto, coisa nenhuma, vocês estão viajando e tal. E
E aí ela põe na conta de Deus. Não, como é que é uma pessoa que não gostasse de Deus, que eu converso com Deus, eu ia ter esse patrimônio todo? Não, ué. Se fosse assim, né? Na igreja só tinha milionário, né? Sabemos que não é assim. Quanto mais você se apega à terceira densidade, coisas feitas pelo homem, patrimônio, carro, roupa, marca, você está preso no sistema da besta. Isso fica difícil você se desapegar. Quando você começa a amar as coisas celestes, aí a natureza e tudo, aí ela mistura, fala que ela gosta mais de animal do que de pessoa, porque o animal nunca traiu ela, a pessoa traiu. Caramba, isso é um negócio, é aquela red flag das mais brabas que eu já falei pra vocês aí, né? Mulheres que amam animais. Essa é pesadíssima, né? Então, uma pessoa que teve esse início de vida completamente iníquo e aí se tornou numa estrela pra brilhar, é o Diamond, gente. São os Crazy Kids. Não muda. São os discípulos da besta, os adoradores. É sempre a mesma coisa. Laranja, maçã, banana, mas não muda o cerne da coisa. É a serpente lá, o pai da mentira, o homicida. É sempre a mesma coisa. Ele tá aqui para isso. E a gente tem que passar pelo caminho minado. Morrer a gente vai. A morrer com dignidade, sem medo. E você realmente... Ele começa a te deixar em paz, sabe? Ele cansa de... Ele quer gente fraca. Porque tem tanta gente aí se vilipendiando pra... Vocês viram a live do Japão, né? As meninas ficam lá na porta da loja esperando aparecer um Yakuza pra dar uma bolsa pra elas e vendendo calcinha usada. Vocês acham que isso vai parar onde? Tem muito... essa questão de energia, eu tô ficando sem voz pra falar disso. Shine bright like a diamond. É isso aí. Não muda, gente. Não muda. Essas estrelinhas em... Boa tarde, Urso Polar. Sempre quis te conhecer, o pessoal fala muito aí e tal. Essas estrelinhas aí do capa de disco, desconfiem, né? Roupa da pessoa, cheia de estrelinhas, clipes. Comece a prestar atenção. O simbolismo, ele está sempre presente. Sempre presente. E depois da década de 60 a coisa piorou muito, que muita gente teve muito contato diário, o tempo todo, com esse mundo surreal, com a Toca do Coelho, com essas entidades lá que a gente vem estudando aqui, desses que estão nessa realidade paralela, esses seres angélicos aí com corpo feito de poeira, Black Goo. Eles dizem que o espírito e a matéria é a mesma coisa. Então a gente não tem mente, nós não somos inteligentes o suficiente ainda para entender essa realidade, porque esses seres são muito mais antigos e inteligentes que nós. Eles apagam a nossa memória. Eles não. A nossa memória, ela é apagada quando a gente se projeta aqui nessa terceira densidade. E a luta é para ir lembrando o que a gente veio fazer aqui. Como naquele adágio da Floresta Encantada. Acho que eu falei para vocês, é uma fábula contada em sociedades, escolas de mistério, desde o início dos tempos. Tem sempre uma diferença de uma escola de mistério para outra, mas o cerne da história é sempre o mesmo. Ou seja, foi isso que aconteceu. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é isso. Então, vocês observem se isso se coaduna com a tua realidade particular. Claro que coaduna. Não é isso que vocês sentem? Que a gente está aqui, que essa realidade já deu, que já cansou. Nós já sabemos quem são nossos opositores, quem ajuda eles, quem os serve, mas nada muda. Ou seja, há de virem fatores exógenos para reequilibrar
esse tabuleiro. Porque do jeito que tá, a gente já perdeu. Urso polar aí, querendo... Eu não tô aqui pra falar de mim, né? De sim, nem que não. Não quero influenciar ninguém. Agora, atenção, hein? Procurem qualidade, procurem origem, procurem fazer o que vocês forem fazer. Assim como o sexo, né? Quando se dissociou o sexo da magia, o mundo chegou onde chegou. E os poderes sexuais, a magia sexual, é um negócio que hoje em dia quase ninguém fala disso mais. Aí parece que virou território das vicas, fala disso, né? Que é uma grande besteira, né? Tenho vontade de fazer um podcast sobre magia sexual, mas é muito conteúdo, gente. É muito conteúdo e falta tempo. Falta tempo realmente, mas porque também não dá pra ser aquele católico cabeça fechada, né? Que, gente, o sexo libera uma energia, essa energia pode ser canalizada para várias coisas, é uma flecha. Você verga o arco, né? O arco iniciático, né? Você verga essa energia, é o que se faz na meditação, no gateway, e depois você solta aquilo para você acertar no ponto que você mirou. Entenderam como é que é? Então, não é. Veja bem, o que a gente viu, a gente estudou aquele filme, Eyes Wide Shut, que é parecido com o Bebê de Rosemary. Isso é o que eles querem fazer. Rosemary, quem pariu Jesus? Maria. Então eles botam o filme O Bebê de Rosemary. A Rosa Maria é uma perversão da Maria. E ela vai parir o anticristo. Por quê? Qual é o segredo da rosa? Bonita por fora, perfumada, mas quando você pega nela é cheia de espinho e ela arranca teu sangue. Eu tô olhando para uma roseira agora, nesse momento aqui pela minha janela, que eu cultivo rosas, porque faz parte da tradição dos monastérios cristãos europeus, dos quais eu descendo. E você vê aqui um bando de coisa verde, folhas verdes, aquela flor colorida, bonita, saltando os olhos. Você não imagina que tá cheio de espinho. Rosicrucian, Rosemary, Rosebuds. Então, reparem que sempre que um artista tá... Vocês vão ver muito aí, a boca, uma rosa tampando a boca do artista. É sempre isso, tá? É que nas profundezas tem um segredo. Você vê aquilo bonito. Neil, você tá prestando atenção em mim? Ou você tá olhando a mulher de vermelho? Que é a prostituta, é a rosa. Então, eles estão tentando parir o anticristo através da Rosemary. Esse é o plano. Nunca foi diferente disso. Eles dizem isso o tempo inteiro. E estão trabalhando para isso. Quer queiramos eu, você, o ouvinte, ou não. Eles vão trocando, né? Então tem os Rosa Cruzes aí, né? A Mork. Por que será que eles têm esse símbolo, né? É só coisa boa, né? Que eles estão fazendo e... Então, muito cuidado. Pinturas aí com a rosa, botão de rosa tampando a boca, o cara fazendo aquele sinalzinho de silêncio com uma rosa na frente do dedo. Comece a observar logotipos aí que tá sempre associado. Essa é uma das mensagens ocultistas desse simbolismo da rosa, né? No cristianismo já é um pouco diferente. Teria que falar pelo menos uma hora sobre esse assunto, não vou falar sobre isso hoje, né? Se você perguntar para um monge cristão da Idade Média para ele falar sobre rosa, ele te falaria dias e dias e dias sobre esse assunto, né? Pô, Lucas, eu tô pensando em assistir o filme Nefarious, tô pensando em... Mas toda vez que eu toco nesse assunto, eu sofro algum tipo de ataque. E não vou dizer que não pega, tá? Pega. Depois eu tiro tudo.
Eles não podem me tocar, mas dá uma pegada, assim. A gente fica um pouco derrubado. Hoje eu não tô 100%, porque eles, conforme você vai acordando, eles tentam te manter na grade de controle, entendeu? É um negócio que você só percebe quando você tenta sair. E quando você tenta sair, eles querem você de volta. Igual no Matrix. Eles não aceitam que ninguém saia. Igual no They Live. Entenderam? Então a gente vai falar do filme que originou o They Live. Todo mundo não fala que o Matrix veio do They Live, e o They Live veio da onde, né? Eu assisti Nefarious, sim, Gabriel Barros. Mas... Pô, eu tava com muita propaganda. Talvez eu assista de novo. Cara, mas é aquilo ali, a pura realidade das coisas. Eu prefiro que vocês assistam e cheguem às suas próprias conclusões de por que eles têm que... É muito melhor pra eles pegar o fraco. Por que eles querem todo mundo fraco? O cara explica no filme, no Nefarious, o demônio explica. O fraco é muito melhor. Vou perder tempo com pessoa de valor. Não vou... Pessoa que tá orando, que tá na fé, que tá na igreja, tá vivendo o cristianismo. Não, eles são preguiçosos. Basta você se entregar. É a mensagem do Nefarious. Rouba um negocinho aqui, seja desonesto ali, cometa alguns pecados capitais e repita, não se arrependa, não tente reparar, abandone a virtude e você vai facilitando a entrada, a possessão dessas hostes. Basta você se entregar. Então você vai facilitando com esse comportamento iníquo. O telemismo. Gente, então eu vou encerrar aqui, tá? Porque eu realmente preciso... Muito pouca contribuição hoje, tá? Preciso me recuperar. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês e a nós.